Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Charles Soares, sou professor da EJA SESI. Hoje, Boa 16 de noite. setembro de 2025, a aula tem como tema hoje a desigualdade social e econômica. Lembra que no dia de ontem eu coloquei no grupo de humanas uma relação, uma enquete, né, com a relação de assuntos que a gente poderia tratar aqui. E o tema mais votado foi justamente a desigualdade social e econômica. Então, tá aqui o tema, tá? E aqui o resultado. Por mais que a gente... Vocês estão conseguindo ver, né? Sim, não. Não, aqui não está conseguindo ver, não. Vocês estão conseguindo ver, não? Bom, a minha tela Eu tem... estou conseguindo ver sim, professor. conseguindo. Aparece ou não? Sim, aparece. Sim. Aparece, Tá dá tudo para ver. ok, Aparece, tá né? ok. Pronto, beleza, então, entendi. Então, olha aí, ó. O resultado da enquete que nós colocamos lá no dia de ontem. Quando eu cheguei hoje mais cedo, eu peguei e separei, né? E comecei a construir a aula de hoje em cima do que vocês votaram, tá? E é importante vocês participarem para que a gente possa dar cara às aulas, tá? Então, não faz nem um mês, né? Acho que faz 3 semanas, eu acho. A gente falou sobre violência contra a mulher, né? Então, talvez não seria interessante falar de novo sobre violência contra a mulher, porque seria uma aula repetida. Mas mesmo assim foi com 12 votos, né? Talvez tivesse aí pessoas que não tivessem participado daquela aula naquele momento. Mas 21 votos. Eu queria que mais pessoas tivessem participado, né, dessa enquete, para que a gente pudesse ter uma robustez no resultado. Apenas 39 pessoas conseguiram votar. De 76, né? 76 menos 4. 72 pessoas, 72 alunos no nosso grupo. E apenas 39, mais da metade, né? Pouco mais da metade, conseguiu o voto. Né? Mas mesmo assim, a gente leva isso em consideração. E para a gente entender sobre desigualdade social, é importante a gente compreender que há uma variação no processo econômico, tá? Quando a gente fala de desigualdade social, seria em algum determinado momento as pessoas que têm muito e outras pessoas que têm muito pouco, né? Ou quase nada. Então você tem uma discrepância, uma separação desses dois públicos que são justamente dois mundos totalmente diferentes. E para que a gente possa trazer isso em dados, eu trago aqui o mapa do Brasil, tá? E aqui eu coloco o PIB bruto do Brasil em 2022, né? Aqui são os estados do Norte e Nordeste, né? Os estados do Norte seria todos esses estados de verde, né? Um pouco mais claro. Aqui é a média brasileira. Então, juntando todos os estados, todo o PIB interno, né? todo produto interno bruto, todo desenvolvimento de riqueza que nós vamos produzir, o Brasil ele teve uma variação positiva de 3%. Tá? Tem estados no norte, por exemplo, se a gente for olhar estados do norte, Roraima, 11,3%. Isso de PIB. Professor, o que é o PIB? Aqui em cima tem Produto Interno Bruto. O PIB é a junção, é a soma de todas as riquezas desenvolvidas pelo Estado naquele determinado período. Normalmente, a gente usa um período de 12 meses ou um ano. E a partir daí a gente consegue ter alguns recortes históricos. Quanto foi de variação, seja ela positiva ou negativa, do PIB em 2021? Em 2020, né? Imagino que no ano da pandemia a tendência é que nós tivéssemos produzido menos. Isso aconteceu. Né? Mas como a gente está falando aqui do retrato a partir de 2022, né? No ano de 2022,
a gente vai ter aqui, ó, o norte tendo uma média positiva de 2%. Então, só que, tipo, olhando para o norte, a gente vai ter Roraima, que teve 11,3% de variação positiva, e tem o estado do Pará com uma variação negativa, menos 0,7%. Ou seja, em relação ao ano anterior, o Pará ele desenvolveu menos produtos, tá? Desenvolveu menos produtos. Já o Nordeste, aí a gente olha para o Nordeste ele tem todos os estados positivos, acima de 0. E a média dele, a média da região é de 3,6%. O que significa isso? É 3,6% a variação positiva em relação ao que foi produzido no ano anterior, 2021. Então, a gente vai ter aí o estado do Piauí sendo o estado com maior produção em 2022. E Sergipe sendo o menor, né? Se a gente olha para Pernambuco, a gente tem aqui 2% de variação positiva, que é abaixo da média da região. E também é abaixo da média nacional, né? Se a gente levar em consideração Pernambuco 2%, o Brasil foi 3%. Então, meio que o Brasil ajudou, colaborou para que a média do PIB nacional fosse para baixo, né? Quando a gente sai do Nordeste, a gente vem para as regiões Centro-Sul, né? Uma coisa aqui, das 5 regiões, a região que mais produziu positivamente foi a região do Centro-Oeste. Eu digo por quê? O Centro-Oeste é uma região onde há uma produção agrícola muito presente. Não necessariamente, mas é porque ali você tem uma área de produção agrícola muito grande. Não, então, mas isso não significa qualidade de vida. Pode ser. Pode ser É o coração bom. do agronegócio no Brasil. Como é? É o coração do agronegócio no Brasil. Perfeitamente. A grande produção agrícola no Brasil está no Centro-Oeste, né? Mato Grosso, principalmente Mato Grosso, né? Que traz aqui uma média e puxa a média lá para cima, né? 10,4. A média geral da região Centro-Oeste é 5,9. A menor aqui seria o Distrito Federal, né? Até porque o Distrito Federal não tem grandes produções industriais ou produções agrícolas, até porque a gente está falando do Distrito Federal ser uma área onde se produz muitas ideias para a política nacional, né? Então, é louvável, né? Você ter o Distrito Federal um pouco baixo, até justificável, né? Mas aí, Mato Grosso puxando para cima, isso dá destaque para a região. Aí a gente vem para a região Sudeste e a gente abre aqui com Minas Gerais, 3%. São Paulo, 3,4%. Então, em relação à produção de 2021, o ano de 2022 de São Paulo foi de 3,4% de crescimento. E aí você tem o estado com maior produção, maior PIB, maior desenvolvimento, maior variação positiva do PIB do estado, da região do Sudeste, foi no estado do Rio de Janeiro. Porque lá a gente vai ter aí uma grande produção de indústria, né? As indústrias muito bem pesadas, né? Assim como São Paulo. Só que é um pouco mais difícil. São Paulo tem a concentração industrial gigantesca. E mesmo assim conseguiu produzir mais em 2022 do que em 2021. Né? Não necessariamente. A gente está falando de um recorte de um ano. Então, o que significa? O que esses dados trazem? Que em 2022, Rio de Janeiro produziu mais do que em 2021. E a gente lembra, né? Não seria um ano muito difícil de surpreender o ano anterior. Porque o ano de 2021 também foi um ano de pandemia, onde as pessoas consumiriam menos e as indústrias produziriam menos. Então, seria muito comum, muito normal que em 2022 a média nacional subisse. Por quê? Em 2020, a produção estava baixa, por conta de tudo que aconteceu. Em 2021, seria a rebaba da pandemia. A galera ainda se vacinando e tal. Aí, quando chega em 2022, é muito normal, muito comum
que a produção ela fosse acima do que o ano anterior, já que o ano anterior foi um ano ruim para a produção industrial nacional. E mesmo assim, o Espírito Santo conseguiu negativar, né? Produziu mais em 2021 do que em 2022. Né? Então, o Espírito Santo... Boa pergunta. O Espírito Santo ele não tem uma indústria forte. A gente pode dizer que a indústria de energia é boa, né? Até porque a gente está falando aí de uma área de produção industrial a partir do pré-sal, onde tem a presença do petróleo na... Foi, verdade. Se a gente for comparar estado por estado, por mais que... Mas é porque também é meio injusto. O Espírito Santo está aí, né? Porque Espírito Santo divide uma região com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se a gente colocar 5 estados de grande importância para a indústria, 3 estão aqui. Né? A gente tem em Pernambuco aqui a Jeep, que é lá em Goiânia, né? Mas a Jeep em outro lugar no Brasil tem em Betim, que é a região metropolitana de Minas Gerais, no caso de Belo Horizonte. Então, a Jeep ela tem em Turim, no norte da Itália, tem em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, e Goiânia, lá a 50, 55 quilômetros de Recife. Então você vê que há uma importância na indústria automobilística, né? Na região de São Paulo, né? Na região sudeste, tanto Minas quanto São Paulo. E o Mas a sul do central da Brasil... Jeep é em São Paulo. Oi? Mas a central da Jeep é em São Paulo, não, professor? Não, é em Betim. É em Betim. Inclusive, é há muito tempo lá. E outra coisa, quando a gente fala de automobilismo, a Volkswagen acabou saindo, acho que foi no período de pandemia, acho que foi 2022. Maio, abril. Não, 20. Acho que foi 2021. Acho que foi 2021. Março, abril, maio, por aí. A indústria de automóveis da Volkswagen acabou saindo de São Paulo e foi para uma região onde para ele seria mais lucrativo, né? Foi lá para a Argentina. Então, a região de São Paulo estaria perdendo capital por conta da produção de carros sair do seu estado. Né? Mas é uma baixa que abre precedente para outras indústrias chegarem aqui, principalmente empresas chinesas. Né? Quem sabe a BYD poderia tomar conta do mercado que a Volkswagen abriu. Né? E aí vem para o Rio Grande para os estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são 3 estados que, em algum determinado momento, têm uma boa produção agrícola aqui. Tá? O Rio Grande do Sul é destaque na produção de caminhões. Então, a montagem de caminhões acontece em grande parte no Rio Grande do Sul, mas em 2022 a produção ela foi negativa. Tá? Menos 2,6%. Produziu muito mais em 2021 do que em 2022. E Paraná e Santa Catarina produziam mais em 2022 e isso fez a diferença o Sul se tornar aqui um crescimento muito pequeno. O crescimento de 0,1 não é um crescimento. É meio que uma estagnação. A região não... Foi a única região do Brasil em que ela se colocou estagnada. Né? Todas as regiões aqui, elas foram bem positivas. Né? O Norte, 2. A que mais cresceu foi o Centro-Oeste. E a que menos cresceu foi o Sul. Que aí, mais uma vez, né? Eu não trato isso como crescimento. 0,1 é meio que uma estagnação. Tá bom? E aqui, ó, a gente traz os dados relacionados ao PIB, a renda per capita. Quando a gente fala de renda per capita, a gente está falando das rendas dos salários, né? Das pessoas. Então, a média das pessoas, a média de salário que se ganha nas federações brasileiras. E aí a gente percebe que o Distrito Federal tem um salário médio de 2.384. Quase R$ 700 a mais do que São Paulo, 1.787. Isso aqui se deve a uma coisa.
O quê? Esse salário. Sim, mas o Distrito Federal é conhecido por ser uma área política. E o político ganha pouco, não é isso? Ganha pouco, é tudo ladrão. Ladrão de gravata. Não, é muito. Ganha um bocado, ganha um MOI. Isso quando tu ganha, né? É o salário gigantesco. Então, por conta desses salários, né? Dos deputados, dos senadores, dos ministros, dos juízes, todos eles Só quem não ganha muito é elevam Lula, que ganha 46 mil por mês só. o presidente, né? Acredito que a gente precisaria ter uma reforma salarial geral, mas isso aí é uma pauta para já já. Quando a gente olha para o Distrito Federal, a gente vai ver que a média é muito alta, né? Justamente por conta dos políticos que trabalham ali, tá? Vamos? Aí você vai ver a decadência dos salários, né? A média salarial. E aí, ó, o Brasil ele tem uma média de 1.349 de salário. A gente está falando aí de um dado de 2020, tá? Do IBGE, onde aqui, ó, olha o Maranhão. É o último estado, é o estado que menos recebe, em média. Tá? As pessoas acabam sendo mais desvalorizadas em relação aos seus trabalhos. Né? Aqui é a bandeira do Distrito Federal, mais rica do país. É a unidade da federação com maior renda per capita média do Brasil. Né? Nesse caso, 2.384. Vamos olhar os estados mais ricos. Nesse caso, aqueles que têm a maior média per capita. Distrito Federal, calma, vou chegar lá. Distrito Federal é o maior, Centro-Oeste. São Paulo, Sudeste. Rio Grande do Sul, Sul do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste, Santa Catarina e Paraná, Sul. Mato Grosso, Centro-Oeste. Então, ó, Distrito Federal e as 4 seguintes. Seria Sudeste e Sul do Brasil. Para você ver que as médias salariais nessas regiões são maiores. Aí muita gente... Hã? Da média. Da média da população. Se junta, olha, quando se fala média per capita, a gente junta todos os salários de quem trabalha e divide pela população que trabalha. Entendeu? Por exemplo, automaticamente uma pessoa que trabalha como serviços gerais vai ganhar um salário, um valor. Quem trabalha como... Vamos colocar um cargo acima. Quem trabalha como diretor de... Quem trabalha como diretor de banco, a direção de banco, ganha um pouco mais. Né? Então, veja que há uma diferença. É o quê? Mas para isso você tem que se qualificar. Entende isso? Entende isso? Você tem que se qualificar para isso? Por isso que o trabalho que faz. Pronto. Hoje em dia, não vai sobreviver não, com salário mínimo. Perfeito. Você precisaria valorizar a sua mão de obra. É isso? E aí, ó, os piores estados, as que têm as menores médias, Nordeste, Nordeste, Norte, Nordeste, Norte, Nordeste, Norte, Nordeste, Norte. Pernambuco, em 2020, R$ 882 de média, né? Somando tudo que é de renda com a população que... E o que significa isso? Tem pessoas que ganham mais e tem pessoas que ganham menos. Né? Acontece. E isso aqui é o que a gente chama de desigualdade social e econômica, né? Desigualdade econômica é porque ele é dono dos meios de produção. Ele é dono da oficina. Ele tem... Mas, assim, ele também tem responsabilidades. Né? Mas você está certa. Você está indagando porque você é a massa trabalhadora. Você é a mão de obra. Porque ele colocou aqui a média do Brasil. Se somar todos os estados, isso a média de São Paulo é maior que a média do Brasil.
professor, só uma pergunta. É Robert. Não, ele está falando. Aqui, esse dado ele mostra todos os estados, todas as federações, que são 27, né? 26 estados mais o Distrito Federal, e cada um deles tem um valor. Aí, como é que é calculado a média do Brasil? Você pega a média, soma todos os estados e divide pela quantidade de estados. É o que a gente chama de média aritmética. Soma todos e divide pelo número de somas. E a partir daí, o Brasil ele traz 1.349. Né? Beleza. Ele recebeu o patrão do placar na minha cara e a cara dele assim. Quando foi cobrar, né? Passou mais do que na quinzena e fez. Primeiro as minhas dívidas, depois a de vocês. Olhei pra cara dele, botei a bolsa nas costas e fui embora. Poxa, eu comecei, juro, com lava-jato, com um negócio, com outro. Aí, fulano, faz curso disso, faz isso daquilo, faz identificação, polimento, não sei o quê, detalhamento. Aí eu comecei. Não aceito nunca mais na minha vida. Isso aí, a gente pode dizer que você foi pisada, você foi humilhada naquele momento. Foi humilhante. Né? Robert quer falar. Dá um oi aí, Robert. Fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. Esses números já são relacionados com o pessoal que é autônomo? Sim, ele coloca todos os que existem registros, né? Então, a partir do momento em que há um registro em relação ao trabalho, ali você tem a soma das rendas. Aí ele traz uma média. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas a tendência é que esteja tudo aí. Autônomos, empregados, patrões e todo mundo. Entendeu? E aí, ó, a gente vê que há uma diferença muito grande, há uma desigualdade, né? Econômica principalmente. E essa desigualdade econômica, ela reflete na desigualdade social, tá? Por quê? Com o dinheiro, você se coloca mais... Você consegue viver mais feliz, satisfeito, com qualidade de vida. Você, com dinheiro contado, você com pouco dinheiro, você acaba não tendo qualidade de vida, né? Vende o almoço para comprar a janta. Isso acaba não sendo tão interessante. E aí, quando a gente fala de qualidade de vida, eu quero trazer para vocês aqui o IDH. O que é o IDH? O IDH é chamado de Índice de Desenvolvimento Humano, onde aqui nós vamos encontrar três índices para que todos eles possam ser calculados e dar o IDH. Como é calculado esse Índice de Desenvolvimento Humano? Você tem três variáveis. Uma delas, a primeira delas, a saúde, relacionada à expectativa de vida. Quando um lugar ele é bom para se morar, a expectativa de vida é alta. Por quê? Ali há uma qualidade de prestação de serviço e saúde. Ali você tem saneamento básico, isso conta muito. Né? Então você tem uma infraestrutura de saúde que pode dar qualidade de vida para você. Você adoece menos. Né? Já isso aí falando sobre a saúde dentro do IDH. Lembrando, o IDH tem três variáveis. A saúde é uma delas. A segunda é a educação. Quando a gente fala de educação, se calcula a educação a partir da taxa de alfabetização. Então, quanto mais pessoas são alfabetizadas, melhor para o Estado, porque os índices de desenvolvimento humano vão subindo. E o terceiro dado, o terceiro índice a ser calculado é a economia, com o PIB per capita. O que quer dizer o PIB per capita? PIB, ele vai ser... A gente já falou sobre o PIB aqui, né? É o Produto Interno Bruto. Só quando a gente fala de PIB per capita, é PIB por cabeça. Você pega a quantidade de PIB de um ano, quanto o Brasil produziu em um período de um ano, que normalmente é 2 trilhões, 1,8 trilhões de dólares. Né?
Então, como você não... Então, você está especulando coisas, né? Mas para quem vive no poder público, consegue ver dinheiro passando na sua frente, praticamente. Não literalmente, né? Mas você consegue ver pagamentos, destinatários, né? Dinheiro sendo destinado para algumas obras. Então, é preciso que a gente consiga cobrar aos nossos governantes, aos nossos políticos, a galera que toma conta da nossa, do nosso estado, da nossa, dos recursos, para que a partir dali eles possam entender onde procurar, onde investir ou não. Então, o terceiro aqui seria o PIB per capita. Você pega todo o PIB e divide pela quantidade de pessoas que existe no Brasil. Então, você pega 1,8 trilhões de dólares e divide por, sei lá, 220 milhões de habitantes, né? Que seria o valor do PIB per capita. É o que a gente chama de PIB per capita, é PIB por cabeça, tá? Que aí você pega toda a riqueza e divide por todo mundo. Todo o Brasil, né, na realidade. E aqui você vai ver mais uma vez os estados brasileiros e aqui os índices de DH. Quanto mais próximo do 1 inteiro, maior é a qualidade de vida. Lembra os 4 anteriores? Lembra do PIB? Da renda per capita, melhor? Lembra da renda? Quem são os 5 primeiros aqui? Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Beleza. Guarda esses nomes. Vem para o próximo. Quem são os o maior IDH dessa região do Brasil, né? Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro já perdeu. Rio de Janeiro caindo, né? Aí eu pergunto a vocês, por que o Rio de Janeiro caiu? Se a gente fosse comparar a renda per capita, né? Com o IDH. Por que o Rio de Janeiro deu uma queda? Por conta da violência. Pode ser a violência. Desemprego, muita gente desempregada lá. Sai daqui. Vai passar. Porque as pessoas correm mais. Não. Eu acho que sim. O Rio de Janeiro é a principal do tráfico, querendo ou não. Não, sim. Então as pessoas deixam de trabalhar e quando a gente deixa de trabalhar, a gente deixa de desenvolver dinheiro. Entenda o seguinte, quando a gente fala sobre o IDH, a gente tem esses 3 índices que eu falei aqui. Educação, economia e saúde. Se há um índice de criminalidade alta, Não vai ter a saúde é precária, tá? Mesmo que a economia seja boa, a gente já viu aqui os números de 2022 sobre relação ao PIB do Rio de Janeiro, que são números bons, números interessantes. Aí você tem a educação. Pô, vamos dizer que a educação esteja mais ou menos. Então você tem uma economia forte, olha o cálculo como é feito. Você pega uma economia forte, uma educação mais ou menos e uma saúde fragilizada. Então a tendência é que essa média seja mais baixa do que alta, né? E aí a gente pegando isso, a gente fazendo esse estudo, essa análise, a gente vai perceber que a qualidade de vida ela está seguindo para um lado onde a economia ela é forte. E aí eu trago a vocês os últimos estados. Qual é o estado com pior qualidade de vida? O Maranhão. Que, coincidentemente, é o estado que detém a menor renda possível do Brasil. Então, a gente pode comparar que o IDH é consequência, falei de IDH como sendo uma qualidade de vida, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano acaba sendo consequência principalmente da economia. Mas não só da economia. Você tem aí educação e saúde também, tá? No Distrito Federal, a gente vai ter uma qualidade de vida alta, inclusive é a maior do Brasil, né? Isso faz com que a gente entenda que lá seria uma região boa de se morar. É uma cidade,
é um estado, né, que foi planejado para receber a capital nacional. Fala. Tipo, é porque na minha concepção, a gente deixa de se desenvolver. Os governantes da gente deixam de olhar para a galera que vem da favela. Por quê? Se pegasse a gente, principalmente, que vem da favela, e desenvolvesse estudos, esportes, eu acho que o Brasil em si ele ia se desenvolver mais, né? Ia ter mais qualidade na saúde, na educação, porque no lugar de muitas pessoas que moram na favela tá traficando, roubando, está procurando a sua melhor vida. Então, muitas pessoas deixam de viver uma vida totalmente diferente porque os governantes não fazem com que a galera que está na favela tenha uma vida melhor. Perfeito. E se a gente colocar... A gente vê, a gente mora aqui, a gente não é uma favela, a gente é uma comunidade. Comunidade, justo. Beleza. Mas se a gente chegar aqui e for aqui em Casa Forte, tem mais policiamento. Concordo com você. Agora, tipo, a cabeça que governa para distribuir isso acho que é menor do que a galera que mora na favela. Por quê? Se no lugar de colocar área de lazer, uma área nobre, colocasse uma favela, no lugar de colocar policiamento lá e colocasse dentro da favela, eu acho que quanto mais policiamento, mais estudo e mais oportunidades, não ia gerar tanta criminalidade. Você quer um lugar no gabinete da governadora para trabalhar lá com ela do lado? Porque, assim, o que você falou aí é uma maravilha, é perfeito. Aqui a gente chama de classe baixa, ele é classe alta. Então, É sério. aí o que acontece? Aqui você pode encontrar algumas quadras. Ali no Jardim Progresso tem uma quadrinha bacana. Não, então, mas assim, você percebe que a Macaxeira é uma área de transição entre Casa Amarela e Casa Forte. É uma via que coleta E isso. todas as áreas. E aí você... Aí ali, Isso. junta e distribui. Porém, quando vem a distribuição de onde foi coletada. Aí você vai ter a Tamarineira, Parque da Tamarineira. É justamente entre a região melhor, onde tem as melhores moradias ali, e a Casa Amarela. E aí você vai ter o Parque do Apipucos. Onde é que fica o Parque do Apipucos? Do outro. Mais bonitinho, mais aconchegante, sei lá, mais organizado. Olha, eu fui pro negócio de campeonato de ginástica artística. Teve aqui. Geraldão, massa. A mulher do meu patrão deu ingresso, área VIP e tal. Aí foi eu e o trabalho. Open bar. Era melhorzinha, né? A gente chegou lá, a gente não queria sentar porque tinha pessoas em pé também, né? Aí, meu amigo, a gente chegou, jura? E Boinha ficou lá. Daqui a pouco veio uma bombeira. Mesmo assim, ó. Agora não pode ficar aqui em pé, não. Boa tarde, eu olhei pra cara dele. Já aguentei, né? Tá. Daqui a pouco ela saiu e foi chamar a segurança. Eu disse, primeiro, tu ganha R$70 pra estar aqui, porque ela queria me humilhar, então ele se humilhar. Eita, bom, já avisou. O meu amigo também gravou, ainda depois na rede social. E outra, que frescura do cara é essa? Vai tirar as pessoas ricas aí, pô. Então, até mesmo entre a gente existia essa descriminalidade. Perfeito. E as pessoas que Porque, no mesmo lugar onde a gente é. Aí, tipo, poxa, é bombeira. Assim, não é, poxa. Não é bombeira aqui. Mas sabe por quê? Porque você é preta. Eu falei, só porque Você... eu quero favelada. É isso, pô, é isso. É o estereótipo. É o estereótipo. É o estereótipo. E a gente não cresce. E aquela ideia. Ela era pra estar, sei lá, vibrando porque tem um preto ali, velho. Pô, aqui é uma área VIP. Só a data aqui e tu aqui, meu irmão, massa. E não oprimir, né? A galera que tava lá fazendo sofrendo, eu fiquei arretada. Infelizmente tem dessas. Infelizmente tem dessas. Olha só, quando a gente fala sobre desigualdade social, a gente fala sobre o índice de Gini, tá? E esse índice de Gini, ele é calculado para ser baixo
Quanto menor o valor, melhor. É diferente do IDH, porque o IDH, ele, quanto maior, melhor. O índice de Gini é quanto menor, melhor. O que significa isso? Quanto menor o índice de Gini, menor a desigualdade. E aqui eu trago 3 anos, né? 2012, 2019, 2020. 2012, a média nacional, né? 540. Em 2019, 544. Em 2020, 524. A gente pode dizer que o Brasil, 540, subiu 544, que é ruim. Em 2020 baixou para 524, né? Que aí é um número interessante. Se a gente for olhar as 5 regiões do Brasil, Nordeste, por exemplo, é onde você tem registrada em 2019 a maior desigualdade do Brasil, 0,560. Não tem nenhum outro índice dos estados que bata o índice de 2019. Então, o que foi que aconteceu no Nordeste? Em 2012, o índice era de 0,546, era 1. Subiu para 560. Se sobe, é ruim. Aumentou a desigualdade nesse período. Então, o que a gente precisaria entender? O que foi que aconteceu nesse período de 2012 para 2019? Hã? Mas e aí depois a gente vai ter uma queda, né? A gente vai ter uma decência. Mas, de todo jeito, sempre vai estar assim de todos. Isso, porque a desigualdade no Nordeste ela é muito aguda. Então, nos 3 índices, a gente pode dizer que o Nordeste eleva a desigualdade lá para cima. Tá? Perfeito. Por isso que a gente tem que ter memória política. A gente tem que ter memória política. A gente tem que saber em quem nós votamos. Esses novos policiais que tá tendo aí, eles vêm da favela, né? A maioria deles que vem da favela. Não necessariamente. Não necessariamente. É porque assim. É sério, pô. Não, então. Tem uns 10. Então, mas sabe por quê? Mas eles quiseram mudar de vida, né, velho? Aí virou policial, aí veio. Sim. Policial é questão de melhorar de vida. Ter oportunidade, né? Sempre ganhar um salário mínimo se combinar com aquilo. Tu vai sobreviver, tu vai querer sempre permanecer sobrevivendo com aquele dinheiro. Aí eu fui pra praça dar uma caixinha desse, eu vim de bicicleta, né? Aí passou um menino branquinho que tava indo comigo. Ele passou na frente empinando, o cara não fez nada. Aí quando eu tava chegando, ele fez, encosta. Aí eu encostei, aí eu disse, me parou por quê? Ele, não, tu vem pra aqui pra estar empinando? Eu disse, não vem pra estar empinando não. Faz 6 anos que eu tô morando no Recife, foi a primeira vez que eu tô sendo parado é agora. Domingo agora, que teve um evento de empinada de bicicleta lá. Aí ele botou a mão no meu bolso e ia pegar minha pastilha. Eu disse, não vou pegar minha pastilha não. Ele vai estar me respondendo. Eu disse, não, senhor. Porque o senhor tá botando a mão, quebrando minha pastilha. Eu não uso nada, nunca fui preso, nunca bebi, nunca fumei. Aí ele, tá bom, vai-se embora, ficou rindo da minha cara. Eu tinha 4 policial. Eu disse, olha que filho da puta. Isso aí é justamente para humilhar, pô. E, infelizmente, a polícia acaba sendo, em algum determinado momento, despreparada. Não só a polícia, mas o corpo de bombeiros. Né? Na realidade, as autoridades. Elas acabam sendo despreparadas para isso, né? Mas aí eu acho que também já vem de caráter humano, né? Porque, tipo, formação, beleza, você correu atrás, quer uma melhora de vida, uma projeção de vida melhor, mas ali também depende do humano que você quer agir. É difícil, é difícil. E aí a gente precisaria entender onde nós estamos para poder, em algum determinado momento, agir. Então, é preciso... Perfeito, perfeito. Você tem 50 reais, porque eu sei que ele vai fazer, você tá começando errando aí. Mas eu não sei que eu voto ninguém, eu voto branco. Tu? Muito. Sim, mas esse voto não Mas aí- adianta de nada, é. porque ele é distribuído. Na realidade, No final das contas, ele fica ali, mas a grande maioria é o seguinte, o que a gente teria que fazer é porque quando a gente fala de política, o Brasil está muito polarizado, então, tipo, qualquer coisa que você fale dói em alguém. Mas é preciso que a gente não tenha político de estimação. A gente precisaria ter pessoas que nós possamos cobrar, correr atrás. Hoje a gente tem as redes sociais, pô.
Hoje a gente pode cobrar ao deputado, ao governador, ao prefeito, ao senador, ao presidente. A gente pode cobrar, pô. Antes a gente não conseguia cobrar. Sabe o que fez? Para vocês terem uma ideia, na Constituinte de 88, o que foi que aconteceu? Os deputados disseram, a Constituinte foi a nova Carta Magna, a nova lei, a nova Constituição Nacional. Depois que o regime militar acabou em 1985, houve o primeiro presidente civil, Itamar Franco. Não, Itamar não. Tô com o nome dele. Do Maranhão, esqueci o nome dele. Foi Tancredo Sarney, valeu. Aí José Sarney. foi. Ele foi o primeiro presidente civil depois da ditadura militar. E atrás de pessoas que pudessem colaborar com a Constituição. Então, você tinha o direito, como cidadão, de fazer uma carta, olha só, fazer uma carta, endereçar ao Planalto Central ou à Câmara dos Deputados. Só, quero essa carta aqui lá para Brasília. E aí os deputados abriam ou não as cartas, né? E muita gente pedindo coisas, não, eu quero uma bicicleta, eu quero uma lei que possa prender racista, né? E assim por diante. Poderia ser isso, essa lei daí. Tinha de tudo. E a nossa Constituição, ela é bem estruturada. O problema é que nós não conseguimos aplicar 100% dela. Porque os nossos políticos não deixam, infelizmente. E quando isso não acontece, a desigualdade ela toma conta da sociedade, toma conta do país. Aí o que acontece? Em 88, a lei ela foi promulgada e deu certo. O Brasil todo seguiria aquela lei. Mas tinha algumas coisas que foram definidas a partir dali. Uma carta dizendo, olha, eu quero saúde para todo mundo. Ah, boa ideia. Toma o SUS. Que até então não se tinha uma universalização da saúde no Brasil. Por mais que o SUS possa ser precário em alguns processos, seja muito burocrático, ainda assim é gratuito e todo mundo tem acesso. Hoje, o que está acontecendo? Muitas pessoas, né, principalmente o lobby A administração está sendo uma coisa. Não falo diretamente dos políticos em si, mas a galera que cuida de interesses privados dentro da Câmara, por exemplo, como é que chama? Saúde, quando você paga para ter a carteirinha. Plano de saúde. Plano de saúde. O que está acontecendo? É nítido isso. Beleza, estamos acabando. É nítido isso. O nosso país, ele tem uma saúde desmembrada, sucateada, a palavra é essa. Nossa saúde ela é sucateada para beneficiar as concessionárias de saúde. Por quê? Agora acompanha comigo o raciocínio. Se a nossa saúde fosse perfeita, se o SUS rodasse 100% bem, coisa linda, tu acha que a galera ia pagar plano de saúde? Não. Então, em algum determinado momento, o serviço público ele é sucateado para que o privado ele exista e exista com qualidade. Se não tivesse o plano de saúde, o SUS era bem melhor. Eu acredito ao contrário. Se o SUS fosse com qualidade, não existia plano de saúde. Seria isso. A mesma coisa seria com segurança privada. Por que existe a segurança privada? Não, então. Mas só existe o serviço privado porque o público não dá conta. Se o público desse... Por isso que eu digo, a Constituição brasileira ela é bem estruturada. O problema é que os nossos dirigentes não desenvolvem aquela política, né? E para a gente fechar aqui, né? Negro sofre mais. Olha só. População vivendo em pobreza. Em pobreza monetária extrema no Brasil. A gente está falando aí de renda abaixo de $1,90 por dia. Se a gente colocar aí 5,50,
5,98. Ok, R$ 5 por dia. Já faz 5, quase R$ 10. Vamos colocar R$ 10. Vamos colocar em média R$ 10. R$ 10 por dia. Tudo que você consome por dia, até R$ 10. Para você tomar banho, comer, se locomover e assim por diante. E aí a gente vai ver os brancos e os negros. O grupo de pessoas negras em 2017, 2019, 2021, que é a série que é analisada aqui no gráfico, ela tem mais que o dobro de pessoas em extrema pobreza em relação aos brancos. Em 2017, 4,2% de brancos vivem em extrema pobreza. Mas em relação aos negros, 10%, 10,3%, ou seja, mais que o dobro. Em 2019, mesma coisa. Né? Subiu, né? A pobreza sobe. Veja que o nível de desigualdade social ela acaba aumentando. Em 2019 e em 2021. Mas esse branco é misto de negro. Não, é porque quando se fala de branco, a gente está falando de pobre do mesmo jeito. Então não adianta se a gente estar falando de pretos ou brancos. A gente está falando de pobres. E dentro do grupo de pobres, a maior parte dos pobres eles são negros. Porque eles acabam sendo marginalizados, é um contexto histórico muito grande, muito denso. Se a gente for levar em consideração a história da escravidão brasileira, os negros não tinham terra, não tinham casa. Depois da liberdade, né, entre aspas, eles não tinham como se sustentar. E, em contrapartida, o que é que o Estado faz? Abriga? Não. O Estado formula uma lei para condenar os negros, que é o que a gente chama, até a década de 90, até início da década de 90, tinha a lei da vadiagem. Se você é encontrada na rua sem documento, pau, cana. E se você fosse preto, lascou. Ia ser primeiro abordado. Claro que ainda hoje a gente tem isso, né? Se tem um branco e um preto, se tá andando eu e o professor Anderson na rua. Então, para que vocês possam entender, tá? O que fazer Paulo, professor, para que a gente possa tinha um problema melhorar na nossa... rota também. Como é? Lá nessa década de 90, em São Paulo, criaram a rota. E quando encontrava qualquer pessoa a partir de um certo horário na rua, muitos até sumiram. E esses policiais da rota deram fim. É isso mesmo. É difícil, é difícil. A ideia da desigualdade, ela é junta, né? Com a pobreza, com o racismo, a gente pode colocar aí o racismo no meio, tá? E isso tudo para que a gente possa entender o papel da desigualdade social e o que ela pode trazer para os dias de hoje, tá? O que ela provoca para os dias de hoje. E aí eu vou deixar para que vocês possam fazer lá a atividade do mural, tá? Só explicando aqui, eu vou passar, tem algumas coisinhas para a gente falar aqui, mas eu vou direto para a atividade, tá? Olha aqui, eu tenho 7 perguntas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perguntas. E vocês vão... O que que vocês vão fazer? Preste atenção. Vocês vão olhar a pergunta. Vocês podem pesquisar na internet, vocês podem usar todo o conhecimento que o Google traz. Para que a gente possa... Por exemplo, a primeira pergunta. Que políticas públicas poderiam substituir práticas antigas e melhorar o combate à desigualdade no Brasil? Aí você vê o que está acontecendo hoje e o que poderia ser feito. E aí você anota no caderno. Isso você faz com todas as respostas, todas as perguntas. Se você não conseguir responder uma pergunta ou outra, não tem problema. A ideia é que no final você faça um texto com todas as respostas, ou seja, ligando e costurando todas as respostas possíveis. E eu quero que vocês coloquem o texto lá no mural, tá? Essa atividade é um pouco mais trabalhada, mas ela precisa ser feita, tá bom? Todas as turmas, elas estão com essa atividade, tá? Então, olhem lá, vejam.
pesquisem, leiam, tá bom? Para que vocês possam fazer a atividade com qualidade. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. 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 Eu vou desligar a chamada. Amém. Vou fechar a gravação nesse momento, tá? Ninguém sai, por favor. Essa gravação ela